E hoje a gente vai fazer mais cortes na van. Finalmente a gente vai instalar as nossas janelas. E aí, viajantes, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo de construção aqui em muito tempo e a gente vai começar fazendo uma coisa que a gente estava bem ansioso, que é a instalação das nossas janelas. Essa vai ser uma parte bem importante aqui, né, da ventilação da van, e a gente acabou comprando 4 janelas, porque a gente quer a van com bastante iluminação natural e principalmente ventilação natural também. Essas são as nossas 4 janelas, então. Tem 3 tamanhos diferentes, né? E a gente vai começar instalando, então, essa aqui, que é a que vai aqui na parte de trás. Fica até o final, porque como sempre, né, a gente passa todas as dicas, os preços, as medidas também, né? E se a gente faria alguma coisa diferente. Então tem que acompanhar até o final aí para ver se deu tudo certinho. O primeiro passo vai ser marcar, então, aqui, né, na van, no caso no ACM, onde a gente vai fazer o corte da nossa janela. Mas primeiro a gente marcou aqui na parte do isolamento, né? Pra gente recortar, para depois sim conseguir ter acesso ali ao ACM para cortar. Então vamos lá. Agora que a primeira janela já está instalada, a gente vai partir para a segunda e passar todos os detalhes ali da instalação para vocês. Mas antes, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, isso ajuda demais a gente a crescer e também ativar as notificações. Assim, cada vídeo novo dessa obra tu vai receber ali o aviso. Também compartilha, claro, né, para ajudar o nosso canal a crescer, ajudar de repente alguém que está buscando informações aí para fazer seu motorhome, quem sabe a gente não inspira alguém. Então agora vamos para as dicas. Começando por esse quadro, então, que a gente está chamando de nicho isso aqui, a gente deixou aberto, né, uma parte um pouco maior, já que na verdade, né, para quem não sabe, esse quadro é para melhorar o espaço, ficar um pouco mais comprido, né, para eu conseguir dormir reto aqui, porque a van não tinha a largura ali que precisava. Então a gente já quis estender um pouco, né, a largura da van, e a gente não colocou forrinho aqui, porque a gente, como sabia, né, que ia fazer um furo depois aqui para a janela, a gente quis esperar para depois, sim, não ia ser um desperdício realmente de madeira, né? E como chama o selo mão de vaca aí, como a gente não queria desperdiçar madeira, a gente deixou para fazer a primeira janela e depois fazer o acabamento com um forrinho. Que daí a gente acha que vai ficar até um pouco melhor para seguir aqui os mesmos, né, a mesma madeira que já está vindo para dar tipo uma continuação. Então agora eu usei aqui o próprio quadro de acabamento da janela para fazer essa marcação aqui, essa marcação prévia. Nem sei se está dando de enxergar aí, de repente depois a gente mostra de pertinho. Eu usei uma canetinha mesmo, mas nessa parte do isolamento não quer dizer muito agora que tem que ficar 100%, porque qualquer coisa a gente consegue recortar um pouquinho mais depois, não tem problema. O que importa mesmo é o recorte depois no ACM. Esse sim precisa ficar 100%. Então agora a gente vai, primeiro passo, recortar aqui o ACM, né? O isolamento, desculpa. Outro passo também, alguns viajantes às vezes fazem primeiro a janela, sendo a primeira coisa ali, né? Antes de começar todo o projeto aqui. A gente quis deixar a janela para depois, para primeiro construir a parte da cama, ver onde é que ia ficar o melhor posicionamento ali dela. Porque quando vê se a gente faz, né, a janela primeiro, depois na construção a gente vê que não ficou bem centralizado conforme a gente queria. Então a gente sabia que o projeto poderia mudar alguma coisa, né, no decorrer ali da construção. Então assim a gente já tinha a cama, já tinha o espaço, a gente pôde definir 100% ali no lugar que a gente vai querer, né, que mais vai gostar. E uma coisa bem importante pra gente saber exatamente a posição da janela
foi a gente definir qual vai ser a altura do nosso colchão. Exatamente. A gente não comprou ele ainda, mas por sorte até aqui na casa, né, onde a gente tá, tem ali já um tinha colchão. Colchonetezinho que dava exatamente a mesma altura, né? Então a gente usou, colocou ele aqui para simular, colocou ali, centralizou, né, conforme a gente queria. Porque não dá pra esquecer, né, de descontar esse espaço Sim. do colchão, senão Então, vai dar problema. Então agora a gente vai recortar aqui o isolamento e aí depois fazer a marcação no ACM. A gente fez essas marcações aqui em cima para deixar centralizado. E aí, para marcar aqui no ACM, a gente tá utilizando esse acabamento da janela para poder fazer todo o desenho, né, do contorno que vai ser o nosso corte. Agora já tá tudo riscadinho ali, ó. Tudo certinho. Então agora a gente retira o acabamento aí de novo e aí já parte agora pro corte no ACM. A gente, quando fez a marcação lá no ACM, a gente pegou essa medida interna do acabamento. Como o meu ajudante aqui tá demonstrando, essa parte, ela encaixa aqui na janela. Então eu tirando a medida da parte interna, vai ficar certinho essa medida aqui, que é o que vai encaixar. A gente cortou ali na primeira janela, né, e deu super certo. Ficou ainda uma folguinha, então ela entrou bem de boa e não ficou folga demais. Então, pra cola ali, né, não tem nenhum perigo de vazamento, ela ficou justa, mas com uma folguinha ali que não precisou a gente ficar lixando mais, ficou bom. Agora o Thiago faz os cortes iniciais ali com a lixadeira pra depois começar a cortar com a tico-tico. E aí a gente tá fazendo com a tico-tico porque ela deixa menos rebarbas e principalmente pra conseguir fazer o corte arredondado, que com a lixadeira não daria pra fazer, né, esse arredondadinho. Isso aí, então agora vamos colocar a lixadeira em ação. E depois a tico-tico, então, para terminar e tirar mais essa parte aqui. Agora, depois de fazer o corte, o próximo passo é lixar. Enquanto o Thiago tá ali atrás lixando, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre da onde a gente comprou essas janelas. Vocês geralmente têm bastante curiosidade para saber, né? E essas aqui a gente comprou da Finestra. A gente gostou muito, tanto do atendimento quanto da qualidade delas. A gente gostou bastante. E uma coisa que a gente gostou bastante também foi que a gente pôde personalizar elas conforme a gente queria, né? A gente pôde escolher o formato. Depois que a gente fechou o pedido, né? Eles nos enviaram um e-mail com um formulário ali pra gente preencher alguns detalhes. Então a gente podia escolher o formato delas, então a gente escolheu esse formato mais arredondadinho embaixo. A cor do vidro, se seria incolor ou fumê, o tamanho também, né? Eles fazem desde as menorzinhas, que vocês viram aí, né? A gente tem uma mini janela, até as maiores, aquelas gigantonas para food truck. Então tem de tudo que é tamanho mesmo. Aí a gente conseguiu escolher isso. A cor do vidro a gente pegou o fumê. E também a regulagem, também, né? Isso, como ela vai abrir, se vai ser basculante ou se vai ser de correr, né? Isso. E a gente até pegou uma que tem as duas funções. Ela é basculante e a gente consegue regular para ela também correr, dependendo, né? A gente pensou que talvez isso pudesse ser útil em alguns momentos, onde a gente não consiga abrir ela para fora. E a gente vai deixar o contato deles aí para quem quiser, né, pedir um orçamento, conversar, eles são bem legais, pode conversar com eles lá. A gente vai deixar o número aqui e também pelo Instagram eles respondem bem rapidinho. Lembrando que os valores a gente vai passar no final e também todas as medidas, né, das janelas que a gente comprou e mais detalhes como sempre. E agora, depois de lixar, o Thiago já tá aqui passando aquela velha conhecida, né, da galera que constrói motorhome, a cola PU, ou selante PU. E é bastante, bota bastante, né, pra ela vedar bem. E aí a gente já vai colocar a janela lá.
agora é o momento vida real. Como foi colocado bastante PU, né? O negócio se espalhou todo e o Thiago tá ali limpando pra não ficar tudo rebocado. Olha a meleca que tá isso, tem PU por toda a van já. Nossa, espalhou tudo, devia ter mostrado antes. Mas agora já tá mais limpinho. Pelo menos, o importante é ficar bom e não entrar água, né? Agora sim, aqui já tá um pouco mais limpo, bem diferente das minhas mãos. A gente já aprendeu então com o sargento, tá bem firme, já consegui, né, limpar bem aqui. Até passei um pouquinho de... Querosene. Não foi querosene, foi thinner. De thinner para tirar, depois aqui, né, a cola PU que ficou grudada por toda a janela, porque é impossível quase não fazer uma bagunça aqui. E agora eu vou mostrar ali da parte de dentro, então, como é que foi feita essa fixação ali com o sargento. Ah, tá. Não entendi que era pra mim. Vai. Eu achei que tava só banana. As moscas. Pra quem não sabe, isso aqui é um sargento. A gente comprou 4, já realmente para colocar uma janela por vez, né? Pra não precisar comprar um monte de sargento ali. Até porque não necessita, né, instalar todas as janelas ali no mesmo tempo. Então o sargento basicamente funciona assim, ó. Ele tem essa regulagem aqui, que daí, né, tu prende na parte da janela, aqui na parte do ACM, essa parte que tá presa no ACM. E aí tu vai rosqueando, ela vai ficando bem apertada, ela fica muito firme mesmo. Então a gente colocou aqui nos 4 pontos, né, pra ela não mexer. Então agora a gente vai esperar aí mais ou menos de um dia para o outro até secar bem essa cola PU para depois a gente retirar. Essa aqui a gente tirou, ficou super firme, a PU já está bem seca, então agora é só esperar mesmo para partir para a próxima. Faltou falar também que antes da gente colocar a janela ali com a cola PU, a gente limpou, passou um thinner ali, deu uma limpada, né, nas rebarbas, basicamente, onde a gente fez o corte ali, que é para a cola fixar bem. Não pode ter nenhuma poeira, nenhuma impureza ali, né? Algum resquício do ferro ali quando a gente cortou, do alumínio no caso. Então é bom fazer uma limpeza bem antes de fixar ali com a cola. Enquanto essa janela aqui seca, a gente vai colocar essa aqui. Então agora a gente vai seguir todos aqueles passos de marcar aqui no isolamento, cortar, passar para o ACM e fazer o corte dela também. Vocês vão acompanhar mais essa aí também com a gente. A gente já tá com 3 janelas instaladas, essa aqui da cozinha foi a última. E agora a gente vai esperar alguns dias para poder instalar a última, que é a do banheiro, aquela bem pequenininha. Porque a gente vai ter que desmontar toda a van para ficar mais fácil de instalar ela. A gente já vai ter que desmontar tudo, né, para poder pintar, então a gente vai aproveitar aí essa desmontagem para fazer algumas coisas. Só mostrando ali, até daria para instalar ela agora. Mas, tirando essa parte aqui, eu consigo ter acesso ali, olhando pela lateral, né? Pra ver as distâncias, aonde vai ficar na lataria ou não. Então, por isso que a gente vai esperar aí desmontar essa parte. Então vai levar alguns dias aí e a gente volta aqui pra mostrar os detalhes dessa outra janela. Passado alguns dias, então, olha como que tá a Clotilde. Praticamente toda vazia. E agora, então, a gente vai começar aí a instalação da nossa quarta janela, a janela do banheiro. O primeiro passo, então, para fazer a instalação dessa janela, que é um pouco mais difícil que as outras, porque a gente não tem, né, o acesso direto ali na parte do ACM onde a gente vai cortar. Então o primeiro passo foi localizar o centro, né, aqui do banheiro, e aí eu fiz um furo para marcar. Nesse furo, agora eu já tenho o centro, né, fui passar para o outro lado, porém a broca não alcançou para fazer um furo lá na lataria. Então eu tive que usar a chave de fenda, coloquei lá, dei uma batidinha para marcar. Vou mostrar lá do lado de fora como é que ficou. Primeiro uma correção, então, não é no ACM, essa janela que vai ficar na lataria da van mesmo.
Então aqui, ó, não sei se vai dar pra ver muito bem, mas quando eu bati lá com a chave de fenda, ela criou ali uma marquinha, né? Meio que quebrou um pouquinho ali da lata. Então agora sim eu sei exatamente aonde é o centro, né? Pra furar, fazer o recorte aqui pra fixar a janela. Agora com a janela aqui posicionada, já fiz toda a marcação. E agora vem a hora mais temida, que é a hora de botar a lixadeira ali pra cortar a lataria. Se der problema, não tem volta mais. Buraco feito, agora a gente vai cortar o isolamento para poder passar o corte para madeira. Isolamento cortado já. E aqui, ó, passar uns detalhes para vocês. A gente fez aqui, não sei se vai dar para enxergar porque o sol tá bem alto. Mas eu fiz um furo em cada canto. Peguei bem a broca, botei reto, né, para pegar bem certinho ali em cada cantinho. E aí, agora vamos lá para dentro. E aqui dentro, então, ó, os 5 furos. E para saber a medida exata, eu fiz um molde de papelão. Essas medidas aqui é a medida, essa interna aqui que eu desenhei de lápis, ó, é a medida interna ali da janela, né, que passou para cá, a medida do buraco lá. E aí eu coloquei 15 milímetros a mais de cada lado, porque é a espessura do compensado naval depois para fazer uma espécie de túnel. Então eu tinha, né, a marcação dos 4 cantos, ficou mais fácil. E aí agora eu vou só cortar aqui. E aí depois a gente vai mostrando aí os próximos passos. Essa é um pouquinho mais chatinha, essa janela, né? Por conta dessa parte aqui do banheiro, que interliga com a parte de fora. Mas por enquanto tá tranquilo. Vamos vendo como é que vai sair aí. Agora eu já fiz o nosso outro nicho aqui, que vai ser o nosso túnel ali de ligação do banheiro até a parte lá de fora. Então agora a gente vai colocar a janela, a gente já posicionou. Ela tá solta aqui, a gente só posicionou. E temos uma janela. Aqui na parte de fora agora, ó, aí eu vou fixar ela aqui na lataria, né? Pra fixar bem aquele nicho lá, pra ficar preso tanto na parte de dentro lá do banheiro, né? Naquela tábua de compensado, quanto aqui na lata. Então eu vou colocar uns parafusinhos aqui, fica bem firme. E aí depois a gente vem com a cola, né? Ali com a PU pra fixar a janela. Então vai ficar bem firme ali por dentro e por fora também. Então agora a gente vai fazer isso. Esse vídeo vai pro erro de gravação pra dizer que a Nicole não conhece o professor Pardal. Isso é triste. Ou eu tô velho ou ela é muito nova. Já tá fixado aqui então o nosso túnel ali que vai, né, fixar a nossa janela, que vai fazer a interligação. E agora a gente vai aguardar um pouquinho aí para a instalação. Quando a gente voltar para mostrar a colagem da janela, vocês vão ver que vai estar um pouquinho diferente. Porque a gente vai aproveitar para fazer um furo desse lado e desse lado também, que vai ser o nosso cooler que a gente vai colocar ali para fazer a ventilação, a troca de ar do nosso banheiro. Então, para não colar ali e ficar mexendo com a lata ali, cortando, né, que vai gerar uma vibração, para não acabar não colando direito ali a janela, a gente vai esperar fazer esses furos primeiro e só depois então fixar a janela. Aguarda aí um pouquinho que a gente já volta. Mas antes, olha ali de pertinho como ficou bonitinho esse túnel aí, nicho. É, a gente vai trocando de nome, ó. Ficou bem fixado, fixei aqui na lata então, e lá dentro, ó, fixei na parte de dentro ali do compensado, né, do banheiro. Tá bem firme, nem mexe. Nota 10 aí para esse construtor. Eu quero saber, na verdade, qual vai ser o cardápio de hoje, porque eu já tô com fome. Tá saindo lá uma lasanha de brócolis e eu não sei mais. Fala de novo. Fala. Ai, que desgraça. Tá. Nessa janela a gente tá tentando fazer uma coisa diferente. A gente colocou fita ao redor aqui, porque na hora que a gente coloca a PU, como a gente coloca bastante e bota a janela, espalha a PU para todos os lados, e nas últimas foi bem difícil tirar. O Thiago perdeu um tempão limpando ali, então a gente vai tentar fazer isso aqui para ver se minimiza aí o nosso trabalho. Agora me responde uma coisa.
por que que a gente colocou 3 janelas e só na quarta que a gente pensou em fazer isso? Acho que foi que nem quando a gente retirou as janelas. A gente retirou todas e a última foi a mais fácil. A gente achou um jeito super fácil de tirar. Na primeira, se tivesse pensado, ok. Na segunda, colocar, mas não. A gente colocou 3 e só agora que a gente pensou. A menor ainda, né? O espaço menorzinho ali. Mas mais tarde do que nunca, né? E como vocês estão vendo, né? A gente já tá com 2 buracos aqui do lado agora. Apareceram magicamente 2 buracos. A gente tá, né, paralelamente colocando aí os nossos coolers ali de ventilação do banheiro. Então acompanha aí no canal, se não é inscrito já se inscreve, porque vai vir uma super dica aí nos próximos vídeos de como fazer esse sistema de exaustão bem econômico e também bem eficiente. Esperamos! A gente já instalou a última janela e esse é o resultado. Pois é, ontem de noite, depois que a gente instalou ela, veio um alerta aí da Defesa Civil que ia ter chuva, granizo, temporal nas próximas 3 horas. Então a gente teve que correr, embalar ela aí para proteger. No fim não veio chuva nenhuma e agora então a gente vai desembrulhar tudo isso para mostrar para vocês o resultado. E assim então ficou a nossa janela. Ela é uma janela então ali basculante, né? Ela tem regulagem ali de abertura e a gente escolheu uma bem pequenininha, né? Já pela questão de privacidade, como ela é mais para entrar ventilação, né? No banheiro. E ficou super bonitinha, coube naquela parte de cima ali, que tem, né, um friso, então ficou bem legalzinha. Ela ainda tá com os sargentos segurando ela, né? Porque como a gente colou ontem de noite, a gente vai deixar aí até de tarde agora para ter certeza que não vai soltar, não vai ter nenhum problema. Assim ficou ela aqui por dentro. Tem a estrutura que eu tirei agora, né, para poder colar. Depois a gente coloca ali de novo. Não sei se tá dando para ver muito aqui porque tá um pouquinho escuro ainda, mas ficou bem presa, bem bonitinha mesmo. E como sempre, a gente sempre passa os detalhes de tudo, né? O que é que a gente achou, se ficou bom, se não ficou. E algumas dicas também. Uma coisa que a gente gostou é que essa janela tem uma guardinha aqui também para chuva, né? Isso a gente acha que vai ajudar bastante. Aqui como dica, tá? A gente colocou bastante PU quando foi para colocar aqui a janela, né? Isso fez com que vazasse PU para tudo que era lado. A gente limpou toda a volta porque sujava bastante e igual depois que a gente simplesmente prensou a janela aqui, a gente veio ainda com o dedo e passou PU assim em toda a volta para ela ficar bem vedada mesmo, para não correr o risco de depois ter algum vazamento, né? Aqui e principalmente nessa parte de cima. Nessa janelinha aqui, como essa parte é um pouco abalado, não sei se vai dar de ver, mas ela tem ali um relevo. Naquela parte de cima, vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ela ficou um pouquinho afastada, então a gente teve que colocar bastante PU na parte de cima lá para preencher. Mas acho que vai ficar bem vedado. E isso é uma dica muito boa, assim, de tu colocar bastante PU mesmo, vir depois com o dedo aqui e realmente passar em toda a volta para ter certeza, né, que a PU entrou bem ali nos cantinhos para não ter vazamento. O sargento é uma outra dica boa de tu ter 4. Nessa janelinha, como é pequena, eu consegui colocar só 3. Porém, nessas janelas grandes, como vocês viram aí, a gente colocou uma em cada canto. Colocou uma em cima, uma embaixo e aqui do outro lado também. Para ter os 4 pontos ali de apoio, para não correr o risco, por exemplo, de colocar tudo meio que de um lado ou só embaixo e acabar ficando uma fresta aqui em cima, porque vai ter vazamento, né? Então, sempre bom cuidar para colocar aí nos 4 pontos. Uma coisa que a gente estava um pouco preocupado até, né, antes de colocar a janela, era saber se o ACM ia perder a estrutura dele ali quando a gente fizesse um buraco, né, para colocar a janela. Mas agora a gente, depois de instalar, né, nem tinha lembrado mais disso, que a gente viu que não, ficou muito firme. A gente mexe, balança tudo assim e tá bem firme, não perdeu a estrutura, nada. Várias pessoas nos disseram que era bom colocar algum reforço, alguma coisa assim do tipo, né? A gente até pensou e talvez vá colocar ainda para oferecer uma estrutura ali melhor por dentro, né?
mas realmente a gente notou que não tem necessidade, não entortou, não perdeu estrutura nem nada. Lembrando aqui que desse lado tem ainda a estrutura do nosso nicho ali, né, que a gente estava chamando, que a gente fez os dois lados ali para fazer extensão, né, de dentro, então ela já vai servir também como um reforço. Na da cozinha a gente também vai ter que fazer algumas estruturas ali para poder colocar o nosso forrinho, né, para dar o acabamento ali na janela. Então isso já vai servir como uma estruturação ali também. E agora a Nicole vai mostrar como que funciona a nossa janela. Para abrir a gente aperta aqui, ela tem uma travinha. E aí depois a gente pode regular ela aqui, mais aberta ou mais fechada, né? No caso assim, se quiser, ou aqui. Então ela tem essa regulagem, o que é muito bom. E a gente gostou bastante dela. O tamanho ficou bom também, né? O tamanho que a gente escolheu até ficou bom também. E do outro lado é a mesma coisa, são duas janelas iguais, o mesmo tamanho, mesma forma. Antes de mostrar a nossa segunda janela aqui, desculpa pela bagunça, né? Isso aqui é uma casa em obras, né? Tá tudo sujo, nosso isolamento já tá caindo também, faz parte. Mas então, essa é uma janela de dupla função. Ela é basculante, igual aquelas outras que a Nicole mostrou. Ela também tem regulagem. Essa aqui até tem duas... Ops. Essa aqui até tem duas regulagens, uma de cada lado, né? Por conta do peso dela. E ela também tem essa função aqui, que é porta de correr. Consegue abrir um lado ou outro lado também. Essa janela a gente quis pegar assim, porque às vezes pode ser que a gente esteja no estacionamento, assim, ou até mesmo na rua, né? Que daí a gente sabe que acaba atrapalhando a janela ali basculante, né? Como ela vai muito para fora. Então, a gente mesmo assim consegue manter uma janela aberta ali, né? Para ter a ventilação. Janelas mostradas. Antes de ir para os preços, a gente quer falar de uma coisa que a gente está com medo aqui. Essa janela é basculante e aqui a gente tem uma porta de correr. Sentiu? Entendeu qual é o problema? Pois é, a gente tá com medo desde que a gente instalou, que a gente abriu e se ligou, né, que era a porta de correr. Então a gente tá estudando aí alguma coisa que a gente possa fazer pra evitar, né, que a porta de correr leve a nossa janela toda Porque embora. senão, né, é certo que é só questão de tempo da gente arrebentar tudo ali. A gente já tem até uma aposta, quem vai ser o desastrado aqui que vai arrebentar com tudo. Mas agora então vamos pros preços. A gente não vai nem limpar nada aqui, porque isso aqui é um vídeo de vida real, né? Então a gente vai passar os preços aqui com essa bagunça mesmo. É construção, né, afinal. Primeiro de tudo, então, a gente vai falar do custo das nossas janelas. Nas 4, a gente pagou R$ 1.634,81. Já com o frete junto. Isso, e a gente comprou da Finestra. Então a gente vai deixar o contato deles aí na descrição para quem quiser pedir um orçamento aí para suas janelas, né? Conversar lá com eles. Lembrando que eles fazem, né, de qualquer tamanho que tu precisar. Tanto que a nossa é bem pequenininha, né, e eles fazem janelas gigantes também. O segundo item, e não menos importante, são os nossos sargentos. A gente comprou 4, foi um kitzinho já com 4 e com o frete eles custaram R$ 53,85. Bem barato mesmo, a gente achou que ia ter um gasto bem grande aí, mas valeu muito a pena. A gente comprou da internet, chegou bem rapidinho e é de boa qualidade mesmo, assim, bem firme. Atendeu super bem pro que a gente precisava e a gente vai deixar o link na descrição aí também. Outro item bem importante é o selante, né, ou a cola PU. A gente até se impressionou, a gente achou que a gente ia gastar uns 4 tubos, mas a gente gastou apenas um e foi R$19,20. Então nessa etapa a gente teve um custo aí de R$ 1.707,86. Lembrando, claro, né, a gente teve ali, usou algumas ferramentas, né, mas a gente não considerou aí. A gente gastou ali um disco de corte, que nem gastou inteiro, usou uma tico-tico, né, para fazer os cortes ali que nem vocês viram, mas isso a gente nem colocou na conta porque eram ferramentas que a gente já tinha. Então deixa aí nos comentários se tu achou que foi caro essa etapa, ou que foi barato, ou tá na média aí, tá normal, pra gente saber. A gente até achou que saiu um valor bom. Porque... a gente pegou vários orçamentos quando a gente foi, né? De tudo, né? De tudo, a gente sempre pega vários orçamentos. E foi bem mais em conta, assim, né, do que outras empresas que a gente achou e tal, saiu um custo bem mais em conta. Então vale pesquisar, né, sempre bastante aí. Isso, afinal foram 4 janelas, então a gente achou que poderia gastar muito poderia mais. gastar muito mais. E também, uma coisa que a gente acabou não falando até no vídeo, assim,
uma coisa que nos surpreendeu, como foi fácil de fazer essas instalações. A gente achou que a janela ia ser um passo bem difícil de fazer, que ia ser trabalhoso, que ia passar, olha, Ia ser complicado, bem né? complicado. Foi super fácil, super tranquilo de colocar as medidas, de fazer os cortes, de colar ali bem mais rápido do que a gente pensou. Então, antes de finalizar esse vídeo aí, queria perguntar se alguém tem uma balinha de menta aí, porque tem alguém que tá com um mau hálito aqui. Eu acho que andou comendo alguma coisa que não devia. Nada resolve esse hálito Nada dele. resolve esse hálito dele, é verdade. Mas então esse vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima. Até. As nossas janelas. Não botou na frente da tua cara, né? Vou fazer outro. Botou, né? Não, vou fazer outro. E hoje, finalmente, Não. a gente... Não, a gente vai fazer mais coisa, tá? Tudo isso quero. Quero. E cadê o microfone que tu não tá usando? Deu, Lourinho. Deu? Tá gravando já? Sim, pegou tua dancinha.